Boa noite a todas e todos que nos assistem aqui pelos canais da BJD e os parceiros que estão retransmitindo essa live. Muito boa noite. Nós estamos aqui dando continuidade aos debates que fazemos costumeiramente, semanalmente, a respeito de temas que são relevantes para a conjuntura jurídica e política do país. Gostaria de começar prestando as homenagens à BJD, a todos os familiares, hoje completando 104.522 mortos pela Covid-19 no nosso país, mais de 3.180.000 contaminados, os dados de hoje. Então, a BJD presta suas sinceras condolências e homenagem às famílias desses brasileiros que se foram com essa pandemia que assola o mundo e o nosso país. Hoje nós temos uma live de debate muito importante, cujo tema é a conjuntura brasileira e Lava Jato, o que esperar? Um tema que se relaciona com a política nacional, com o que a BJD se propõe a discutir e a se colocar como entidade no país, né, para tentar pautar. Então, vou passar para a Jessie para apresentar o nosso convidado e para a gente começar a nossa live. Boa noite a todos e todas que estão assistindo, boa noite a Tânia e a professora Haddad também. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para debater esse tema que é tão importante, que é o professor Fernando Haddad, que foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma, e também foi prefeito da cidade de São Paulo, de 2013 a 2016. É professor de Ciência Política da USP e foi candidato à presidência do país pelo PT, na eleição de 2018. Então, seja bem-vindo ao nosso debate, professor Haddad. E, para quem está acompanhando, pode enviar as perguntas aí já nos comentários. Essa live está sendo transmitida pelo YouTube da BJD, no endereço ABJDBR, pela página da BJD no Facebook, pelas páginas parceiras do Fernando Haddad, do Instituto Lula, do Comitê Lula Livre, do Levante Popular da Juventude, do Brasil de Fato, do Diário do Centro do Mundo, da Frente Brasil Popular e também do MST. Então, são vários parceiros e parceiras que estão retransmitindo essa live, a gente agradece, e vamos dar início aí ao nosso debate com o professor Fernando Haddad. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito boa noite, Jessie. Muito boa noite, Tânia. Muito boa noite a todos os que estão nos assistindo aqui. Um prazer muito grande, meus respeitos à instituição, à entidade, tão importante, tem prestado tão relevante serviço ao país num momento tão delicado da vida nacional, não tem deixado de se manifestar sobre temas candentes, sobre a defesa do Estado Democrático de Direito, sobre os princípios constitucionais, sobre a defesa da Carta de 88, sobre o funcionamento das instituições em regime de liberdade. Tudo isso tem sido tão aviltado no nosso país que é muito importante para todos nós, a BJD, se manifestar e se colocar sempre oportunamente na defesa da democracia no Brasil. Então, meus cumprimentos a todos os associados, todos aos militantes do Estado Democrático de Direito, que a duríssimas penas foi reconquistado há tão pouco tempo em termos históricos e que já está sendo ameaçado por aqueles que não compreendem a democracia, não conseguem aceitar as regras do jogo democrático. Mas, enfim, estamos na resistência, na medida do possível, todos nós estamos fazendo um esforço enorme para garantir as liberdades individuais, para garantir também os direitos sociais, que são parte da democracia. Nós não devemos dissociar as liberdades formais dos direitos previstos na Constituição, porque a maneira de todos participarmos da democracia é que tenhamos garantias individuais e direitos sociais que amparem o trabalhador, que amparem a população mais humilde, para que eles possam participar como cidadãos dos destinos do país, né? Isso vale para a educação, para a saúde pública, num momento tão grave de pandemia, vale para as relações internacionais,
para a imagem do Brasil no exterior, vale para a preservação ambiental. São todos direitos previstos na Constituição e que não podem ser dissociados da defesa da própria democracia. Então, o ambiente é muito conturbado, né, Tânia? Jesse, o ambiente é tão delicado e estamos todos preocupados com o destino do país. Então, eu queria fazer uma consideração inicial sobre a questão da Lava Jato, porque há uma enorme confusão a respeito do tema, como se, né, algumas pessoas fossem a favor do combate à corrupção e outras não. E a pior coisa que pode acontecer no Brasil é nós dividirmos as pessoas dessa maneira, porque nós vamos concluir que, sei lá, 40% dos brasileiros são desonestos, então, porque têm reparos a fazer à condução dos trabalhos que devem ser apoiados, e para que sejam apoiados, eles precisam ter garantias de que estão sendo, de que protocolos estão sendo observados para que a justiça seja feita. Então há uma confusão no debate público. Eu acho que todos os brasileiros, com exceção do percentual mínimo de pessoas que se locupletam, se deixam corromper, que é um percentual ínfimo das pessoas que trabalham no Brasil, nós vamos deixar dividir o país em torno de quem é contra e quem é a favor do combate à corrupção. Isso não é justo com o próprio país. O que nós podemos divergir, e isso talvez seja objeto importante do debate, é da maneira como se combate a corrupção. Né? Porque o medo que algumas pessoas têm é de que o combate à corrupção ponha a perder conquistas importantíssimas para que o combate à corrupção não se desvirtue em ação política partidária, não se desvirtue em projeto de poder, não se desvirtue em solapamento das bases do Estado Democrático de Direito. Esse é o cuidado que nós temos que tomar. E não nos perguntarmos quem é contra ou quem é a favor do combate à corrupção. Você veja que mesmo nas sentenças que foram proferidas pelos juízes da Lava Jato, especificamente o de Curitiba, ele textualmente assumiu que recentemente, sobretudo os governos petistas, foram os que mais fizeram para fortalecer os órgãos de controle que são responsáveis pelo combate à corrupção. Eu acho que em nenhum momento da nossa história a Polícia Federal teve tanta autonomia quanto nos governos do PT. Eu acho que em nenhum momento da nossa história o Ministério Público foi tão prestigiado enquanto instituição quanto nesses governos. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Sérgio Moro que está dizendo. E disse em duas oportunidades. Disse na sentença condenatória do Lula e disse quando se demitiu do governo Bolsonaro. Nessas duas ocasiões, ele fez questão de frisar que houve, sim, um apoio extraordinário e inédito, eu diria, aos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção. Eu citei dois, mas poderia me estender, porque todo o judiciário também foi muito prestigiado. Todo ele foi muito prestigiado. Não havia nenhuma intenção de aparelhar esses órgãos, muito pelo contrário. Há quem critique o presidente Lula por ter sido republicano demais, não por ter sido republicano de menos. E eu, pessoalmente, não sou dos que criticam, porque eu acho que é assim que se constrói uma república. É você, inclusive, correndo o risco das pessoas não compreenderem o gesto que você está fazendo na direção de fortalecer essas instituições que, por dever, não deveriam se deixar instrumentalizar em proveito de um projeto político. Este é o grande problema, que nós temos que evitar. A instrumentalização de instituições republicanas em proveito de um projeto político. Que eu acho que, infelizmente, foi o que aconteceu, não em toda a Lava Jato. Porque a Lava Jato, às vezes as pessoas... Nós não podemos cometer o erro
que cometem muitas vezes com agremiações, né? Então você, em função da conduta ilegal de uma pessoa, você condena todo um partido. Ou de um pastor, você condena toda uma igreja. Não é assim que deve funcionar. Sobretudo no direito penal, né, as penas são individuais. Tem uma gradação de pena. Quer dizer, você pune quem errou e na forma da lei e de acordo com a gravidade da conduta ilegal. Isso tudo tem que ser observado. Você não condena uma família, você não condena um partido, você não condena um poder. Você não condena o poder judiciário porque um desembargador agiu mal. Você não condena uma polícia porque um policial agiu mal. Você tem que individuar a pena e a responsabilidade para que não haja... Então, nós não podemos fazer com o Poder Judiciário e nem com o Ministério Público aquilo que nós estamos recomendando que eles não façam, né, com as pessoas que estão na vida pública. Né? Então, eu nunca condeno o Ministério Público, porque tenho muitos amigos no Ministério Público, conheço pessoas que não são próximas, mas de alta respeitabilidade, que fazem um trabalho impecável, né? Cumprindo exatamente o que manda a lei em relação ao exercício profissional. Isso vale para juízes, vale para desembargadores, vale para ministros. Então, não serei eu que vou condenar uma instituição por causa da ação, na minha opinião, indefensável de alguns dos seus membros. Então, uma coisa não pode se confundir com a outra. Então, já são dois aspectos que eu queria considerar. O primeiro, ninguém é contra combater a corrupção. E segundo, sim, nós somos contra a instrumentalização dos órgãos do sistema de justiça com proveito político para quem quer que seja, né? E o que vale para mim tem que valer para todo mundo. E, em terceiro lugar, eu sou contra você condenar uma instituição por causa da ação individual de um dos seus membros. Então, quando nós estamos fazendo críticas construtivas ao trabalho de combate à corrupção, não é para destruir as instituições, é para fortalecê-las. É em proveito delas que nós estamos fazendo essas críticas. É para que 100% dos brasileiros respeitem as suas instituições republicanas. Isso vale para as Forças Armadas, vale para a Igreja, vale para o Ministério Público, vale para o Congresso Nacional, vale para o Poder Judiciário, vale para todo mundo. Instituição você tem que fortalecer, e a maneira correta de fortalecer é justamente protegê-la daqueles que estão se conduzindo mal, dos membros que não estão entendendo o que diz a lei, o que manda a legislação. É nesse sentido que eu acho que a crítica tem que ser feita. Então, quando, por exemplo, a gente critica o uso que foi feito de alguns instrumentos legais aprovados nos nossos governos, não é para que esses instrumentos deixem de existir ou de serem utilizados, mas que sejam utilizados de acordo com o espírito do legislador, não para cometer abusos. Isso vale para delação premiada, isso vale para acordo de leniência, isso vale para tudo. Quer dizer, se nós estamos introduzindo novos instrumentos jurídicos para proteger o Estado e a sociedade daqueles que se conduzem mal, nós temos que fazer bom uso desses novos instrumentos para não permitir que eles sejam direcionados para aquilo para o que eles não foram concebidos. Por exemplo, fazer política. Não foram concebidos para fazer política. Você não arranca uma delação para prejudicar uma pessoa porque você não gosta das ideias dessa pessoa. Você não destrói uma empresa para submeter alguém a uma situação de constrangimento em que ele tenha que criar uma história, criar uma narrativa para em seguida liberar essa pessoa depois de destruir a empresa e preservar o patrimônio justamente do corrupto confesso. Então, quando nós estamos falando dessa legislação que está sendo aprovada, é para fortalecer as instituições.
é para que 100% dos brasileiros respeitem essas instituições, para que não paire dúvidas sobre o julgamento que está sendo feito das pessoas que, eventualmente, envolvem figuras públicas de grande proeminência na vida nacional. Então, tudo vai na direção, nós não podemos simplesmente colocar tudo dentro do mesmo balaio e condenar tudo que foi feito. Nós temos que compreender que tem pessoas que, infelizmente, não entenderam o espírito do tempo e tinham um projeto de poder na cabeça. Essas são as pessoas que precisam ser alvo de uma crítica para fortalecer justamente as instituições às quais elas pertencem. Se nós fizermos essas divisões todas, essas separações todas, nós vamos ter um debate sério, democrático, honesto, intelectualmente honesto, que eventualmente possa promover o aperfeiçoamento das nossas instituições. Agora, como está, eu acho que não pode ficar. Sabe? Não dá para a gente passar a vida fingindo que o que aconteceu não aconteceu. Sabe, as condutas são públicas, foram apuradas, há provas contundentes da maneira como essas pessoas agiram nos processos de que fizeram parte, e é para isso que tem instâncias recursais, para que essas instâncias recursais corrijam o que tiver que ser corrigido. Não é tudo que precisa ser corrigido, mas tem coisa que passou da hora de corrigir. Então nós estamos aqui democraticamente pedindo a correção do que é obrigação do Poder Judiciário corrigir para o seu próprio bem. O recurso é para proteger o Poder Judiciário. É a chance que você dá ao Poder Judiciário de eventualmente corrigir deficiências das instâncias inferiores. É para isso que serve recurso. Então não há nenhuma decisão que o Supremo possa tomar que vai ferir o sistema de justiça. Ao contrário, ele só vai ferir o sistema de justiça se não fizer justiça. Se ele fizer justiça, ninguém vai poder questionar uma decisão de uma instância superior na direção de corrigir o que eventualmente tiver sido feito errado nas instâncias inferiores. Nós não podemos temer esse debate, porque é o próprio sistema de justiça que, historicamente, vai ser julgado depois. Porque eu posso garantir a todos vocês, nós vamos daqui 5, 10, 20, 50 anos, nós vamos estar discutindo o que aconteceu nos últimos 5 anos no nosso país. Nós estamos condenados pela história a fazer balanços recorrentes e com novas informações que surgirão do que aconteceu nos últimos 5 anos no Brasil. Então, eu acho que é disso que se trata. É não se arrepender de ser omisso diante do que aconteceu, para que a história julgue a todos nós, né, de acordo com os seus critérios, que só pode ser o critério da verdade, não vai ser outro. Daqui 50 anos, nós só vamos ter a verdade para buscar, porque não haverá mais, a questão do poder vai estar totalmente deslocada. E aí todo mundo vai querer saber o que de fato aconteceu e como cada um se posicionou diante dos fatos conhecidos. Tânia, eu acho que para iniciar tá bem, né? Vamos responder um pouco de... Tá ótimo. Vamos lá. Muito obrigada, professor Fernando Haddad, por suas palavras iniciais. Eu queria avisar, professor, que a gente vai fazer alternar blocos de perguntas que vamos formular aqui, mas vocês podem enviar as perguntas aí no chat, que a gente vai fazer um bloco de perguntas que serão enviadas, tá? Então, por favor, participem e enviem suas perguntas. Dialogando, então, com a fala de abertura do professor Fernando Haddad, eu gostaria de pontuar com ele o seguinte: nós vivemos uma democracia formal hoje no Brasil, né? Mas está cada dia mais difícil pensar em como conviver nessa democracia que é apenas formal.
Então, no momento em que o governo do presidente Jair Bolsonaro cria, por meio do Ministério da Justiça, dossiês para perseguir militantes, opositores, militantes que se autoidentificam como antifascistas, é o mesmo momento em que existe uma discussão acerca do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula para julgar a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Essas coisas se relacionam na medida em que o modelo de perseguição no Poder Judiciário, que a literatura jurídica chama de lawfare, é também a utilização dos instrumentos jurídicos para perseguir cidadãos ou coletivos, por assim dizer. E esse modelo de perseguição que está sendo produzido também institucionalmente dentro do âmbito do Ministério da Justiça para perseguir opositores. Eu gostaria de saber, então, que o professor Fernando Haddad falasse aqui para a gente como é que, fazendo essa relação, ele imagina ser agora o papel do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar no próximo dia 19, na semana que vem, os dossiês que foi produzido, especificamente o dossiê que foi produzido contra os policiais antifascismo, no âmbito do Ministério da Justiça, é o mesmo Supremo Tribunal Federal que precisa, sua segunda turma precisa julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula, vítima de lawfare, que é a utilização dos instrumentos do sistema de justiça para perseguir. Então, o que esperar do Supremo Tribunal Federal, e mais especificamente com relação ao habeas corpus do ex-presidente Lula? Olha, Tânia, o que o governo fez foi atestar a oportunidade e legitimidade do movimento antifascista. Porque ao fazer um dossiê secreto contra militantes antifascistas, o governo não fez outra coisa senão vestir a carapuça de que ele sim é um governo que se vê ameaçado por um movimento antifascista. Quem é que pode se sentir ameaçado por um movimento antifascista? Me diga. Como é que um governo pode se sentir ameaçado por um movimento antifascista? Isso é dever de todos nós sermos antifascistas. É dever de todos os policiais do mundo ser antifascista. É dever de todas as autoridades, de cada cidadão. O antifascismo tem que ser ensinado nas escolas, nos cursos de formação para policiais, para juízes, para desembargadores, cursos de direito. Curso de antifascismo devia ser currículo obrigatório. Sabe currículo obrigatório? Porque se tem uma coisa que nega a essência humana, é o fascismo. Se tem uma coisa que nega a humanidade, é o fascismo. Então, o antifascismo deveria compor a nossa grade curricular. Deveria ser conteúdo obrigatório de todo lugar. Antes de passar um filme no cinema, devia ter um clipe antifascista. Ou o que nós vamos defender aqui? Nós vamos defender o que aconteceu nos anos 30, nos anos 40 do século passado? É disso que nós estamos falando? Então o governo ele agiu da maneira que o movimento esperava do próprio governo. O movimento antifascista esperava este comportamento do governo. Agir, né, da maneira como eles estavam denunciando que o governo estava agindo. E ainda me entregam para o governo americano cópia desse dossiê. Como se nós estivéssemos entregando brasileiros que são radicalmente democratas. Para mim, a diferença de um democrata para um antifascista é que o antifascista é radicalmente democrático. Essa é a diferença. É alguém que está disposto a lutar pela democracia. Não é uma pessoa que simplesmente apoia a democracia. É a diferença do não racista para o antirracista. O não racista não comete nenhum crime. O antirracista luta para que os crimes sejam punidos. Os crimes de racismo sejam punidos. Não sejam tolerados. Para mim, o antifascista é o democrata radical. É aquele que não aceita a provocação contra a democracia. É aquele que vai para a rua defender a democracia. É aquele que se expõe. É aquele que dá o corpo em defesa da liberdade. Coloca
coloca a sua própria integridade física em risco em defesa da sua liberdade. Para mim, esse é o antifascista. É assim que eu caracterizo. E, às vezes, a pessoa é democrática, é incapaz de fazer o mal contra a democracia, mas, às vezes, não está disposto a lutar por ela. Né? Defende e sem luta, alguém usurpará o poder um dia. Então, tem que ter quem brigue pela democracia. É muito importante que todos nós sejamos democratas, mas é muito importante que tenha pessoas que estejam dispostas a lutar por esse valor. Porque senão aparece um governante aí que chega ao poder e resolve acabar com a brincadeira, acabar com o jogo democrático. E aí, o que vai ser dos nossos filhos e netos se a liberdade acabar? O mesmo vale para esses constrangimentos que estão sendo feitos de última hora para que o Supremo não faça justiça diante das evidências que são inúmeras de parcialidade do Moro. Não fosse por outra coisa, mandou grampear o advogado réu. Em quais casos um juiz mandou grampear o advogado réu e não foi considerado parcial? Se tiver um caso, um precedente no país, eu até gostaria de saber se há um precedente no país de um juiz ter mandado grampear o advogado do réu e não ter sido considerado parcial. Se tiver um precedente, se tiver uma jurisprudência dizendo que pode, eu até compreenderia, né? Agora, existe essa jurisprudência? O judiciário vai aceitar esse tipo de prática? Um juiz vai poder tomar parte no processo, então? Vai poder favorecer um dos lados? Bom, então ninguém mais vai ser declarado parcial. O ideal seria até remover do ordenamento jurídico a questão da suspeição. O que faltou ao juiz Sérgio Moro fazer para ser considerado parcial? Então, eu acho que nós devíamos até fazer um balanço de todos os casos, que devem ser muito raros, em que o juiz foi declarado parcial, para saber o que eles fizeram para ser declarados parcial. Tenho certeza que menos do que o Moro fez. Todos fizeram muito menos do que o Moro fez. Então, o que nós estamos querendo? Na verdade, a gente quer que as instituições funcionem. Só isso que a gente quer. De acordo com a Constituição. Um governo não pode perseguir um cidadão antifascista. Porque um cidadão antifascista está cumprindo, para além dos seus deveres, a Constituição brasileira. Está defendendo. Ele próprio está defendendo as instituições democráticas. Como é que ele pode ser perseguido? Quem tem que ser perseguido é o governo que o persegue. Então, o que a gente quer é justiça, Tânia. Nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos perdendo a noção do que é justiça, na minha opinião. Eu vejo os editoriais, às vezes eu vejo... Nós estamos perdendo a noção do que é justiça. Certamente. Então, é disso que se trata. Vale para todo mundo. Vale para o policial antifascista, vale para o Lula, vale para você, vale para mim, vale para os negros da periferia que também estão sendo reiteradamente, agora com celulares e câmeras públicas, você vê a guerra que é. Uma guerra, não, porque não tem paridade de armas, né? Mas a covardia que é. O tratamento que as pessoas recebem nas periferias dessa cidade não são tratadas como cidadãos. Por quê? Todo mundo é contribuinte, todo mundo tem título de eleitor, todo mundo é trabalhador. Por que essas pessoas são tratadas assim? Então, a justiça tem que valer para o mais humilde dos brasileiros, tem que valer para o presidente da República, tem que valer para o ministro do Supremo. E todo mundo sabe o que é justo. Quando um juiz que apita um jogo de um jeito, você sabe se ele está sendo justo ou não. Todo mundo que assiste televisão, assiste um jogo de futebol, sabe quando um juiz está puxando para um lado. Todo mundo conhece isso. Na justiça é a mesma coisa. Tem evidências
de que a pessoa não está se comportando de forma equidistante em relação às partes. Então, eu gostaria muito que o Judiciário desse uma resposta assim, muito incisiva sobre qual é o seu papel e de que ele não vai recuar diante de nenhuma ameaça externa. Que ele está lá para garantir a sociedade. Bem, obrigada, professor Fernando Haddad. Continuando um pouquinho nessa linha, que é muito interessante, mas ainda falando um pouco mais de Lava Jato, dessa vez não apenas do juiz, mas da força-tarefa do grupo de procuradores, eu gostaria de pontuar o seguinte: desde 2017, a defesa do ex-presidente Lula já apontava a interferência externa na Lava Jato. A interferência pontualmente dos Estados Unidos, né, através do Departamento de Justiça norte-americano na Lava Jato. Em julho de 2017, já houve uma denúncia da defesa ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em março de 2018, houve a apresentação de diversas provas que comprovavam a existência de agentes do FBI em Curitiba atuando na Lava Jato. Mais recentemente, a agência pública, em parceria com o The Intercept Brasil, trouxe o nome desses agentes e uma série de comprovações de que, efetivamente, o Departamento de Justiça norte-americano estava trabalhando, o FBI estava trabalhando em Curitiba e atuando dentro da Lava Jato. É importante entender que isso ocorre em descumprimento do acordo de cooperação em matéria penal que nós temos com os Estados Unidos, né? Porque não houve a participação do Ministério da Justiça, que é a autoridade central a tratar disso. Então, falando ainda esses desvios, um modo de trabalhar desviante das normas, fez parte da sua fala já. O Conselho Nacional do Ministério Público também vai pautar, segundo as informações públicas, o afastamento do Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Diante das inúmeras evidências que existem de desvios por parte da operação, mas falando especificamente dessa atuação do FBI na Força-Tarefa, dirigindo a Lava Jato. Eu gostaria, então, que o senhor falasse também disso um pouco, né? O que se espera, então, dessa instituição Ministério Público, no momento em que existe uma discussão aí da PGR, trazendo à tona diversas questões desviantes da Operação Lava Jato, o que se espera das instituições, nesse caso, a instituição Ministério Público. Bom, de novo, ninguém pode ser contra parcerias internacionais para combater a corrupção. Ninguém pode ser contra isso. E há uma série de acordos, vários acordos, o Brasil participa de vários acordos com autoridades do mundo inteiro para fazer valer a legislação brasileira, inclusive. A gente conta com a cooperação internacional para chegar aos fatos graves e poder combatê-los. Então, o Brasil tem convênio com vários governos mundo afora em proveito de buscar a verdade e fazer justiça. Então, ninguém pode ser contra acordos transparentes entre países para combater mal feito aqui ou lá, porque também nós podemos cooperar com os países no sentido de ajudá-los a descobrir o que cidadãos americanos ou europeus da França ou da Inglaterra podem estar fazendo de errado, né? Você veja que grandes empresas americanas e alemãs foram multadas em função de ilícitos cometidos. Você teve caso da Volkswagen, caso da Siemens, o Facebook pagou uma multa enorme para o governo americano, e isso com base em condutas que não foram consideradas ou legais ou leais, né? Condutas, mas muitas ilegais. Então, se você tem um empresário alemão, americano, que foram condenados por ilícitos, por que um empresário brasileiro não pode ser? Se uma empresa brasileira está agindo mal, os seus dirigentes têm que ser punidos. E se a gente puder ter ajuda externa para puni-los, tanto melhor. Por que as regras têm que ser observadas?
Por que os protocolos têm que ser observados? Por exemplo, esse que você se referiu, de que o Ministério da Justiça, pelo acordo, é o órgão responsável para fazer o acompanhamento. Por que é assim? Justamente para evitar abuso. Justamente para evitar que um funcionário público possa, inadvertidamente ou não, estar sendo usado por uma nação estrangeira que está pensando nos seus interesses e não nos interesses nacionais. Porque ninguém vai zelar pelos interesses brasileiros como o Brasil. Os Estados Unidos não vão zelar pelos interesses brasileiros mais do que vão zelar pelos interesses americanos. Então, é justamente para impedir que um funcionário público, inadvertidamente ou não, porque pode haver casos de corrupção, uma nação estrangeira pode corromper um funcionário público brasileiro em proveito dos seus interesses. Por isso que eu falo, inadvertidamente ou não, ele pode estar sendo usado por uma nação estrangeira. É para isso que existe a regra de que haja o acompanhamento do Ministério da Justiça. Alguém tem que acompanhar. Como é que pode um promotor de justiça, de repente, ele virou o soberano? Ele não presta contas do que faz? Nem em relação ao próprio órgão, porque agora tem essa dúvida de que se ele tem ou não que prestar contas ao órgão a que ele pertence. Ninguém está tirando a autonomia dele para trabalhar. Ninguém está querendo que ele não tenha autonomia para combater a corrupção e fazer o seu trabalho. Mas ele não tem que prestar contas desse trabalho a ninguém? Isso que significa autonomia? Será que é isso que quer dizer a legislação? Que ele não presta contas? Que ele não tem órgãos de controle? Ele não tem Conselho Nacional do Ministério Público, não tem Procuradoria-Geral da União, não existem esses órgãos para ele? Não existe Tribunal de Contas, não existe PGR, não existe Conselho Nacional, existe o quê, então? É uma licença? É uma licença para tudo? Todos nós servidores públicos, nós devemos prestar contas dos nossos atos para demonstrar conformidade dos nossos atos com a lei. Então, está havendo uma confusão nesse país que não é brincadeira. É muita confusão, onde não pode ter confusão, porque são os pilares da democracia que estão sendo comprometidos. É muito sério o que está acontecendo. Não é uma formalidade, Tânia. Você sabe, um código de processo não é uma formalidade. Um acordo internacional não é uma formalidade. Aquilo tudo tem uma tradição de séculos. Séculos. Aquilo foi construído durante séculos para ser observado, para garantir que a condução do processo vai respeitar a lei, vai respeitar o espírito da lei. E isso tudo que nós estamos abrindo mão ao defender cegamente a atuação de indivíduos que têm propósitos pessoais, ambições pessoais, que estão sendo colocadas acima da legalidade dos seus atos. Professor, eu vou ler aqui uma questão do pessoal que está assistindo, e aí vou aproveitar e já vou emendar em mais uma das questões que eu preparei para fazer, já que o tema é conjuntura política geral e se relaciona em alguma medida, né? O que Inocêncio Uchoa está perguntando e também o que eu pensei aqui. Ele pergunta, Haddad, não está na hora do PT, demais partidos políticos e movimentos populares intensificarem a exigência da abertura do processo de impeachment? E outra questão que eu queria lhe fazer, professor, o mundo inteiro está passando por um momento muito difícil, né, com essa pandemia do novo coronavírus, e para os brasileiros e brasileiras, a situação é ainda mais trágica, por causa da fome irresponsável e negacionista que o presidente da República tem lidado com essa doença, né? E como consequência dessa política genocida, infelizmente, a gente já perdeu mais de 100 mil vidas.
E essa postura de Bolsonaro em relação à pandemia, somado às manifestações autoritárias que a cada dia, né, se revelam, e aos escândalos de corrupção que também envolvem sua família, que cada vez mais tem tomado conta da mídia, resultou em um desgaste, né, para o governo, em parte das pessoas que apoiavam deixaram de apoiar esse governo. E agora a gente já está assistindo às movimentações de Bolsonaro com vistas à reeleição em 2022. Então, com projetos como o Pro Brasil, Renda Brasil, fazendo visitas aos estados para inaugurar obras, né? E, ao mesmo tempo, essas medidas, elas entram em choque com a política do Guedes, né, gerando contradições internas ali no governo, como hoje, inclusive, saiu uma matéria na Folha falando sobre isso. Queria que você comentasse as perspectivas políticas para o país diante dessa grave crise sanitária, dessa postura irresponsável, autoritária do governo, e também a sua avaliação dessas movimentações que têm acontecido por parte do governo e suas contradições. Olha, eu acho que a melhor métrica de tudo é cumprir a Constituição. Então, qual é a base do pedido de impeachment? A base do pedido de impeachment é a lei. Não é eu gostar ou não gostar do Bolsonaro. Um presidente, um chefe de executivo que impede o livre exercício dos demais poderes está cometendo crime de responsabilidade. Isso é expresso na Constituição. Um presidente não pode participar de um ato público pelo fechamento do Congresso e do Supremo. Isto é caracterizado como crime de responsabilidade. O que ele fez com a pandemia, hoje ele cometeu um crime. Não é? Ele comete todos os dias. Hoje sai uma reportagem dizendo que está faltando insumos nas UTIs para salvar vidas. E sobrando cloroquina, porque ele mandou distribuir cloroquina para o Brasil inteiro. A ciência demonstrou que a cloroquina é ineficaz. Ou seja, ele mandou produzir um remédio ineficaz, mandou distribuir, não comprou aquilo que é eficaz, deixou as pessoas morrerem, e ele disse hoje que os 100 mil mortos se devem ao fato de que não tomaram cloroquina. Lembrando que a avó da mulher dele morreu. E ele podia, então, ter dado cloroquina para ela. Por que ele não deu? Esse sujeito é um deboche contra o país. Se não fosse a tragédia, ele é só motivo de piada no mundo inteiro. Mas aqui ele não pode ser motivo de piada. Ele tem que ser motivo de impeachment. O Brasil está debochando, o mundo está debochando do Brasil por causa do Bolsonaro. Ele é personagem recorrente de programas humorísticos fora do país. Mas aqui ele está matando pessoas. Ele age da maneira mais irresponsável desde o início desse problema da pandemia. Para mim, isso é improbidade, isso é crime de responsabilidade, não tem o que discutir. E ele não se cansa. Ele não se cansa de fazer isso. Então, é uma coisa muito grave. Agora, os crimes que ele cometeu antes da presidência, não, você sabe que não são base de impeachment. Mas os filhos podem ser presos. Nada impede os filhos de serem presos. Porque os filhos não têm a proteção constitucional que o presidente tem. O presidente não pode ser condenado por crimes cometidos antes da posse. Embora ele vá responder por esses crimes depois que deixar o poder. Se não tiverem prescritos. Né? Eu não sei se suspende prazo de prescrição nesse caso. Deve suspender. Mas ele vai responder pelos crimes que cometeu, até porque já há provas de que o gabinete dele também estava envolvido nas rachadinhas, que é crime de peculato. O nome é esse. É peculato e lavagem de dinheiro. Então, isso não é base para impeachment, a não ser a troca de comando da Polícia Federal do Rio,
que, se for caracterizado como obstrução de justiça, sim, é base para impeachment. Não o crime cometido antes da posse, mas o fato dele estar obstruindo a justiça. Ele pode responder por isso também. Então veja você que o quadro é muito grave. E tem outras coisas que é de governo, que também não tem nada a ver com impeachment, que é essa política econômica, que vai destruir o país, né? Que não é questão de impeachment ou não impeachment, como na saúde, no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde e nos atos antidemocráticos, é questão de impeachment. Nessas outras coisas, não. Mas a política econômica é desastrosa. Agora, tudo que o PT pode fazer para defender o impeachment, o PT está fazendo. Não está faltando empenho do PT em fazer valer as suas prerrogativas. Agora, depende do presidente da Câmara. Ele é que tem que abrir, ou não, o processo. Sim. E, professor, além dessa política econômica desastrosa, né, como você colocou, esse governo, desde o início, elegeu como alvo de ataque a educação brasileira, e a gente reconhece a educação como um direito. A educação, ela não é uma mercadoria, ela é um direito de todos os brasileiros e brasileiras. A educação, ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, um papel fundamental, e nesse momento de pandemia, sobretudo, ficou muito visível, né, a importância das nossas universidades, pesquisas, como que as universidades têm contribuído para descobrir vacina, como é que a gente, né, sai dessa situação, assim como na produção também de EPIs, de álcool em gel, etc. Então, nesse período de pandemia, ficou muito visível para a população a importância da universidade para um país. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse contexto todo de pandemia, o governo apresentou um novo corte, né, para as universidades e para os institutos. Então, desde o início, a única política do governo para a educação é cortar, fazer com que a gente retroceda, né, nos avanços que nós tivemos nos últimos anos, na democratização do acesso ao ensino, na expansão das universidades, na qualidade do ensino superior no Brasil, que cresceu. Então, tudo isso a gente sente, assim, um grave retrocesso, e parece que o grande objetivo do governo é atacar frontalmente aí os avanços que a gente teve nessa área. E você foi um brilhante ministro da Educação, né? Todo o movimento estudantil brasileiro se orgulha muito desse período, que isso também é professor, então conhece essa realidade de perto, bem do cotidiano, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, os impactos desses cortes recorrentes que o governo, né, faz na educação, esses ataques duros à educação, e como é que isso impacta concretamente na vida do povo brasileiro, porque eu acho que às vezes há uma distância, né, da universidade para a vida cotidiana do povo, e as pessoas às vezes não percebem como que esse ataque à universidade não é um ataque exclusivo aos professores, aos estudantes universitários, à comunidade acadêmica, mas é um ataque ao país. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, E primeiro... aproveitasse também fizesse suas considerações finais. Tá bom. Jéssica, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que, pela primeira vez na história do Brasil, o povo está na universidade. Não todo ele, mas tem muita gente de várias classes sociais que estão na universidade. Eu, quando fiz graduação, você não via o Brasil na universidade. Todos nós éramos brancos, todos nós éramos de classe média. Então, o Brasil não estava na universidade. Hoje, quando eu dou aula, dou uma palestra numa universidade pública, eu consigo ver o Brasil. É mais brasileira a universidade. Está lá o negro, está lá o indígena, está lá o filho do pedreiro, está lá o filho da faxineira, estudando. E daqui a pouco vão estar dando aula. Muitos já estão se tornando professores, estão fazendo seus concursos. E brilhantes. Gente brilhante. Gente brilhante que não tinha oportunidade. Então, a universidade hoje não é aquela torre de marfim do século passado. A universidade hoje é um organismo vivo, vital para o Brasil. Ele tem a pulsação do país. Então, eu digo isso para você porque 68%
dos estudantes das federais são de escola pública, egressos de escola pública. 50% são afrodescendentes. Então, mudou muito. Isso significa que a universidade nunca esteve tão próxima do Brasil, do ponto de vista de que muita gente do Brasil inteiro chegou lá. São 8 milhões de universitários já. Nós tínhamos 3 milhões. Hoje nós somos 8 milhões. Isso é 4% da população. Pensando, criticando, criando. Então, eu não subestimo essa força. E o Bolsonaro vai ter muito problema de querer derrotar a universidade. Ele vai levar a pior, como levou o ano passado. O ano passado ele foi brincar com a universidade, foram 1,5 milhão de jovens para a rua, e o Weintraub é que caiu. Teve que liberar o orçamento e caiu. Se ele for brincar com a educação, ele vai cair. Vai cair o quarto ministro dele e periga cair ele também. Porque ele não sabe com quem que ele está se metendo. Tem um exército crítico hoje. Tem um exército na universidade. Tem uma massa crítica. A inteligência nacional está lá. Tem que expandir mais, dobrar ainda. Nós já triplicamos, tem que dobrar mais. Mas tem uma massa crítica que vai fazer a diferença. E o ano que vem, você pode contar, esse povo, no pós-pandemia, esse povo vai estar com sangue nos olhos para brigar pela educação. Sem dúvida. Tivemos o tsunami ano passado. Esse ano também a batalha do ADNEM, né? Do Profundeb. Não, o Profundeb, ganhamos mais uma dele. Vamos ganhar todas. Ele escolheu a comunidade errada para brigar. Não é, ali não é brincadeira, não. Olha, Tânia e Jesse, foi um prazer conversar com vocês. Acho que a gente falou de muita coisa importante. E tem valores aqui, educação, trabalho, justiça, democracia. São coisas muito importantes, sabe, que estão em risco. Nós não podemos baixar a guarda, nenhum de nós. Depois, para corrigir, às vezes são 2 gerações, sabe? Não vamos deixar descarrilhar o trem da democracia, não, porque para voltar para o lugar é muito complicado. A gente sabe dos anos 30, de 30 a 45, de 64 a 85, não é brincadeira lutar por liberdade, não. Então, vamos ficar vigilantes e atentos. Sem dúvida. Tá, é isso. Muito obrigada, então, ao professor Fernando Haddad. Foi um imenso prazer para a BJD tê-lo aqui nessa discussão super importante, falando dos problemas da conjuntura em geral, dos problemas de justiça em geral e pensando em perspectivas futuras. Obrigada pela sua presença. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui esse debate. Obrigada, professor. E vamos seguir debatendo, refletindo juntos, pensando o Brasil e, sem dúvida, sem tirar o pé da luta democrática. Tchau, gente. Então, obrigada por todos que nos acompanharam.